Sukuna é considerado culpado e sentenciado à morte no seu julgamento, mas é milagrosamente salvo pelo roteiro no malabarismo jurídico que nunca se viu antes na história, incluindo o Brasil. Enquanto isso, Hakari enfrenta Uraumi e segue sendo enaltecido ao ser colocado acima até mesmo de Satoru Gojo e do próprio Sukuna. Você vai entender como o rei permaneceu invicto nessa batalha nessa análise completaça do capítulo 245 de Jujutsu Kaisen. Quarta-feira, galera, é dia de Jujutsu aqui no canal, então já chega fazendo aquele malabarismo jurídico no botão do like pra ajudar na divulgação desse vídeo e pra você ficar por dentro de tudo sobre a reta final do mangá de Jujutsu. Lembra de conferir a sua inscrição e de ativar o sininho pra ajudar a expandir ainda mais o domínio desse canal. E eu sei que a essa hora tá todo mundo pensando naquele peru de Natal delicioso em clima de fim de ano, mas já pararam pra pensar que faltam 3 meses pro carnaval? Carnival Shake! É nessa hora que a gente precisa não só tá com o shape, mas também com o cabelo em dia. Mas eu não gosto de carnaval, Bruno. Eu também não. Mas isso não vai impedir a calvície de aparecer em cerca de 50% dos homens. Eu já disse isso pra vocês? E é por isso que a Manual chegou mais uma vez no piloto automático pra te ajudar. A Manual, que tá com a gente há mais de um ano, chegou ao Brasil em 2019 e já ajudou mais de 150 mil homens a tratar a calvície de forma prática e comprovada, resolvendo tanto casos mais avançados quanto os que ainda estão começando. Vocês podem ver o antes e o depois agora na tela. Iniciando o seu tratamento com a Manual vai ser tudo muito prático e você não precisa sair de casa. Você que disse que nem gosta de carnaval, é só você entrar no site e responder um questionário, o médico especialista analisa o seu caso e você recebe a prescrição do melhor tratamento para você, sem a necessidade de marcar consulta, e você ainda tem direito a um acompanhamento clínico ilimitado e gratuito. Se você se dedicar e seguir o tratamento recomendado entre o 3º e o 6º mês de uso, você já pode ver resultados mais expressivos. Você pode escolher ficar parado, mas a calvície, meu amigo, vai continuar aumentando. Então aproveita essa oportunidade acessando o link que eu deixei na descrição e no comentário fixado, e lembra de usar o meu cupom exclusivo e por tempo limitado de 40% de desconto usando o código ANIMEBANDEIRA40. Válido para o seu primeiro pedido, entrega super discreta e frete grátis até a sua casa. Quanto mais o tempo passa, mais o seu cabelo cai, então bora começar a se cuidar hoje. Vamos lá então, galera. Começamos o capítulo vendo a continuação da batalha entre Hakari e Uraumi, enquanto Sukuna continua lá preso no domínio do Higuruma. Uraumi usa mais uma vez a sua técnica da geada serena, que é aquele bloco de gelo enorme caindo dos céus, que acerta o Hakari e começa a congelar o seu braço direito por completo. Uraumi aproveita a brecha e quebra aquele bloco de gelo para despedaçar o braço do Hakari também, né? Estratégia clássica de quem tem poderes de gelo, congelar para depois quebrar o inimigo. Mas para a surpresa do Uraumi, Hakari começa a regenerar o seu braço por inteiro numa sequência muito foda, com o braço dele começando a regenerar e já indo em direção à cara do próprio Uraumi, que agarra, né, a cabeça dele e joga ele contra o chão. E é nesse momento que vemos o Uraumi comparar o Hakari com o pináculo da feitiçaria desse mundo. Uraumi diz que Hakari tem uma velocidade de regeneração que supera até mesmo a de Satoru Gojo e de Sukuna. E não era de se esperar menos, né? Já que o próprio Hakari foi um dos 4 estudantes e feiticeiros, né, citados pelo próprio Gojo como um dos que teria o potencial necessário para superá-lo um dia. Então o Hakari precisa ter uma habilidade apelona nesse nível mesmo. Pra quem tá um pouco por fora, aproveitando para explicar um pouco pra vocês aqui, quando o Hakari ele expande o seu domínio e acerta um jackpot numa espécie de jogo de cassino, ele recebe um bônus de energia amaldiçoada infinita por um intervalo de 4 minutos, fazendo também com que o seu corpo se cure de forma automática, mesmo que ele não saiba usar técnica reversa nenhuma, garantindo ao Hakari um estado de pseudo-imortalidade. Agora, voltando à batalha, Uraumi devolve o favor formando uma espécie de estaca de gelo em forma de espiral, que atravessa o torso do Hakari aqui do lado do bucho dele, que continua se curando sem problema nenhum. Uraumi bloqueia o chute do Hakari e congela sua perna, mas Hakari consegue recriar uma nova perna e chutar o Uraumi ainda assim. No fim, Uraumi congela os encanamentos do subterrâneo, fazendo com que água seja jorrada pelo chão, e diz
que vai esmagar o Hakari com toda a sua força. Então vemos atrás dele uma esfera feita de gelo. Seria essa a técnica máxima de Uraome? A gente vai ter que esperar para ver, já que o capítulo muda para o julgamento de Ryomen Sukuna. Recapitulando mais uma vez esse tal julgamento, Higuruma é um ex-advogado que recebeu uma técnica inata no jogo do abate, onde sua técnica inata é basicamente a sua expansão de domínio, a sentença da morte. Dentro dessa expansão, o réu se torna incapaz de usar qualquer tipo de violência física e tem os seus crimes julgados por um Shikigami que vai julgá-lo como inocente ou culpado. Caso Sukuna fosse julgado como culpado, ele poderia sofrer duas punições. Uma delas é ter a sua técnica amaldiçoada confiscada e segundo, caso o crime do Sukuna fosse ainda mais grave, ele poderia ser sentenciado à morte e nisso o Higuruma recebe a espada do carrasco e precisa acertar o Sukuna para que ele seja morto. Nesse capítulo então, Higuruma começa um monólogo interminável para convencer o juiz de que o Sukuna seria o verdadeiro culpado pelo massacre em Shibuya, mas Sukuna se mostra absolutamente tranquilo e diz para acabar logo com aquilo, dizendo que ele já sabia como aquele julgamento funcionava. Sukuna já havia testemunhado através do corpo do Itadori, o próprio Itadori sendo julgado da primeira vez pelo ocorrido em Shibuya. Sukuna também apresenta um interesse peculiar pela espada do carrasco do Higuruma que fez algumas pessoas cogitarem que ele possa querer aprender a emular o efeito letal daquela técnica, que a gente inclusive nunca viu ele acertar alguém até agora. Mas eu particularmente acho que o Sukuna ele só quis mesmo dizer para pular logo pro final daquela história toda. Sukuna então, implicitamente admitindo a culpa, é considerado culpado pelo juiz que executa tanto o confiscar quanto a pena de morte. A gente poderia pensar que o juiz ele só executaria uma das duas sentenças, já que o Itadori primeiro recebeu o confiscar e depois a pena de morte, mas pelo visto, caso seja executada a pena de morte, o confiscar também é executado junto. Surge então a espada do carrasco nas mãos de Higuruma, que faz alguns comentários interessantes nessa hora. Higuruma afirma acreditar que Sukuna perdeu a técnica das 10 sombras na sua luta contra o Gojo, provavelmente se referindo ao momento em que ele assumiu a sua forma original. Mas eu sinceramente não acredito que esse seja o caso. Ao meu ver, assim como Sukuna assumiu a sua forma original, ele poderia muito bem voltar a assumir a aparência do Megumi assim que ele quisesse. Isso porque ele já mostrou essa capacidade de alterar a forma da sua própria alma e do seu próprio corpo com maestria. Inclusive, é por isso que eu acredito que a alma do Megumi ainda continue viva no corpo do Sukuna e deva ser extraída de lá pelo Itadori em algum momento da história. Ou seja, se a alma do Megumi continua viva dentro do seu corpo, a técnica das 10 sombras continuaria fazendo parte do arsenal do Sukuna, mesmo na sua forma original. Agora, o único problema é que o Mahoraga, por exemplo, já não pode mais ser usado pelo Sukuna e possivelmente, pelo Megumi também, já que quando uma sombra é destruída, ela não pode mais ser usada pelo usuário da técnica. Mas isso, se trata de uma sombra em específico. Ainda sobraram, algumas outras sombras vivas depois da luta contra o Gojo que eu não vejo problema nenhum delas ainda poderem ser usadas. Mas outra coisa que ele sugere também é que o seu confisco também deveria ser capaz de bloquear o uso da expansão de domínio do Sukuna, e essa é uma dúvida que eu tinha e que parece que foi respondida agora. No caso, se o confisco do Higuruma se refere à técnica inata como um todo do feiticeiro, ou se refere a técnicas específicas que compõem o arsenal do feiticeiro, por exemplo, o clivar ou o desmantelar, por exemplo. Mas pelo visto se trata de um confisco da técnica inata como um todo mesmo, e ainda com uma alta possibilidade, uma alta probabilidade de incluir também a expansão de domínio do usuário, até porque uma expansão, tem como base a própria técnica inata, então sem uma técnica inata, sem expansão de domínio também. De qualquer forma, a expansão do Higuruma é desfeita e ele se prepara para ir para cima do Sukuna, mas um pensamento de hesitação passa pela sua mente dizendo: você quer morrer, Higuruma? E na página seguinte, o narrador confirma que aqueles que haviam percebido que não havia chance daquilo dar certo era o Sukuna e agora o próprio Higuruma. E como resultado, vemos que Sukuna ainda era capaz de usar as suas técnicas de corte e os projeta para cima de Higuruma em uma fração de segundos, mas não antes de Kusakabe reagir imediatamente àquilo e se jogar na frente dos cortes, evitando que o pior
pior acontecesse. Mas o que poderia ter dado errado? O narrador explica que se o alvo estiver portando uma ferramenta amaldiçoada na ocasião, o confiscar será adaptado para a ferramenta amaldiçoada e não para a técnica amaldiçoada. E coincidentemente, o Sukuna estava portando uma naquele momento. Eu tenho cara de otário? Eu tenho cara de otário? Eu sou palhaço, por acaso? Quando eu vi aquilo, eu só consegui dar risada. Eu já tinha visto o spoiler de que o Sukuna, ele tinha conseguido dar algum jeito de não conseguir sofrer o dano da execução do seu julgamento, enfim, mas eu não sabia o que era exatamente. E quando eu li o capítulo finalmente, a minha reação foi simplesmente dar risada da cara de pau que foi essa saída. Mas vamos destrinchar por completo aqui, né? Porque quando a gente para pensar um pouco, a gente precisa ser um pouco racional, então vamos lá. Primeiro, galera, a habilidade confiscar, ela já havia se mostrado flexível realmente, né? Quando o juiz, ele viu, né, que o Itadori não possuía uma técnica inata, ele foi lá e decidiu confiscar a sua energia amaldiçoada como um todo. Então, ela poderia, né, se adaptar também para confiscar uma ferramenta amaldiçoada, por exemplo. E até passando pano aqui, olha só, se liga, e até passando pano aqui um pouco, se a gente for levar ao pé da letra, a definição de confisco no meio jurídico se trata justamente de assumir a propriedade dos bens de alguém. Então, por definição, faz sentido que a primeira coisa a ser tomada do Sukuna seja o seu bem, que era nesse caso, né, a sua ferramenta amaldiçoada. O problema, galera, começa com o próprio Higuruma, que já havia afirmado que a penalidade do confiscar se aplicava a técnicas amaldiçoadas, dando a entender que esse seria o ponto de partida da sua habilidade e que caso não houvesse uma técnica amaldiçoada, aí sim seria confiscado uma outra coisa qualquer. Mas ao mesmo tempo, eu entendo também que o Higuruma não teve, né, uma oportunidade de aplicar a sua técnica em muitos casos por aí, já que ele recebeu esse poder muito recentemente, né? E ele mesmo não teve a oportunidade de criar as próprias regras da sua técnica inata. Ele já recebeu ela pronta e precisou entender como ela funcionava depois disso. É diferente de outros feiticeiros que moldam a sua expansão de domínio da forma que elas quiserem e a partir disso, né, elas têm um conhecimento pleno de como elas funcionam. Esse não era o caso do Higuruma. Então, naturalmente, existiriam variáveis que ele poderia ficar na dúvida de como seria o seu desenrolar ou não. Mas ainda assim, galera, o cara, ele era, né, um bom advogado, então ele poderia ter pelo menos considerado a possibilidade do confiscar se aplicar às propriedades do seu alvo e ter, por exemplo, alertado, né, que por garantia seria melhor que os feiticeiros dessem, né, um jeito de tirar aquela ferramenta da mão do Sukuna. Só que, por outro lado, tudo aconteceu muito rápido, né? Aquela ferramenta surgiu pouco tempo antes deles chegarem no campo de batalha, então, considerando tudo isso, na perspectiva do Higuruma, eu consigo genuinamente perdoar ele, né? E até conceitualmente faz sentido o confiscar ele se aplicar a uma propriedade do Sukuna. Mas não dá pra gente negar que na nossa perspectiva como leitor ficou parecendo roteiro puro e simples para salvar a vida do Sakana. Então precisava que essa informação fosse passada antes pra gente, pra não parecer tão tirado da bunda assim, que primeiro seriam confiscados os bens, depois as técnicas e depois a energia do usuário. Bom, de qualquer forma, apesar de eu ter hypado um monte aquela ferramenta amaldiçoada, ela só servia para dar choque mesmo, então eu não vou sentir tanta falta assim, mas ainda assim é provável que o Sukuna volte, né, a ter essa ferramenta de volta, já que a habilidade do confiscar é temporária. Além de tudo, ela é temporária. E outra é que, de certa forma, ainda existe esperança, já que a espada do Carrasco continua ativa nas mãos do Higuruma. Então, vamos ver se ela ainda vai ter chance, né? Vai chegar a acertar o Sukuna ou qualquer pessoa que seja, pra gente pelo menos poder ver o seu efeito na prática. Mas eu confesso que eu ainda fico impressionado como o Sukuna pareceu extremamente tranquilo a todo momento. Ele não foi surpreendido em momento algum, como se ele entendesse mais de processo penal do que o próprio Higuruma, mas enfim, né? É aquilo, eu acho que pelo menos poderia ter sido colocado ali um pouco da perspectiva do raciocínio do Sukuna para que não parecesse também que o Sukuna
tava ali só como, eu sei de tudo, eu tenho conhecimento pleno, eu sou um gênio aqui, né? Uma experiência de 1000 anos, mas ainda assim, porra, até pro Sukuna eu acho que foi um pouco demais essa autoconfiança toda. Enfim, de qualquer forma, eu quero saber o que vocês acharam dessa saída pro Sukuna não perder os seus poderes. Deixa aí nos comentários que eu vou querer ler depois. E agora, caso você não tenha assistido o meu vídeo sobre o retorno da Nobara nessa reta final do mangá, esse vídeo vai aparecer agora na tela para você poder ir lá assistir desse lado aqui, beleza? Até a próxima, tchau!